Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco neste dia e sempre. Para darmos início aos nossos trabalhos de hoje, vamos realizar a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, de infinita bondade e misericórdia, que Ele possa, neste momento, nos inspirar para que possamos refletir sobre as passagens bíblicas que iremos aqui traduzi-las, rememorá-las, agradecer a Ele por essa oportunidade redentora de estarmos aqui mais uma vez em Teu nome reunido, a fim de nos conscientizarmos, a fim de nos tornarmos pessoas, seres mais conscienciosos, praticantes do bem e perseverantes do mesmo. Rogamos a Deus, a espiritualidade maior, que nos auxilia, que eles possam estar conosco neste momento, que eles possam também levar fluidos de consolação aos aflitos deste mundo inteiro, e todos nós possamos despertar nessa vivência encarnatória que estamos passando neste momento. Que Jesus nos abençoe neste dia e sempre. Que assim seja. Viva Jesus. Pois bem, meus irmãos, o tema de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Os que dizem Senhor, Senhor, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, Muitos chamados e poucos os escolhidos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 26, está escrito: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Pois bem, meus irmãos, em muitas passagens bíblicas trazidas pelos evangelistas, nós podemos observar que Jesus traz em suas palavras uma certa consolação, a partir da sua serenidade, das suas virtudes, da sua compreensão, bem acima de nós humanos. Mas, nessa passagem específica, nós podemos perceber, seguramente, que Jesus traz uma severidade no sentido de nos chamar a atenção, mais especificamente, de nos convocar a uma mudança de hábito, a uma reflexão mais aprofundada sobre as nossas vidas. E quando ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, isso nos traz alguns questionamentos, como, por exemplo, como está o nosso comportamento diante o nosso conhecimento, diante tudo aquilo que nós já aprendemos até hoje, né?
Quando oramos a Deus, nós estamos promovendo em nós mudanças reais, ou nós oramos acreditando que as coisas vão se transformar em nossa vida ou dentro de nós, sem que haja nenhum esforço da nossa parte? E o que define de fato o reino de Deus? São questionamentos que nós precisamos fazer diariamente. E esta passagem específica, ela nos deixa muito preocupados, porque nós sabemos que em muitas vezes, em muitas atitudes, em muitas circunstâncias da vida, nós não agimos conforme o que estamos aprendendo. Não agimos como homens crísticos. Quando, por exemplo, passamos por dificuldades seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem material, no sentido da saúde, seja ela de ordem psíquica, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. E reclamar, o que nós estamos fazendo em reclamar? Nós estamos agindo como homens crísticos? Nós estamos tendo a fé necessária que precisamos ter para seguirmos em frente em nossas batalhas? Porque nós todos estamos aqui encarnados na Terra, temos questões a resolver. Questões que nós precisamos vencer, porque foram atitudes equivocadas que cometemos, ou nessa, ou em vidas passadas. Reencarnacionistas que somos, acreditamos que reencarnamos para aprimorarmos, para alcançar virtudes, para aperfeiçoarmos moralmente. Mas para que isso aconteça, necessário se faz que se tenha um esforço da nossa parte. Porque muitas vezes nós pensamos assim, por que determinada situação financeira não acaba para mim? Eu sempre estou apertado, eu sempre estou passando por essa dificuldade. E por que essa doença me persegue desde quando eu era criança? Muitas vezes nós nos questionamos. Por que essa ou aquele tipo de sofrimento que eu estou passando, ele nunca acaba? Precisamos refletir sobre isso, por quê? Porque nós precisamos acreditar e confiar na justiça divina. Porque a partir do momento que nós confiamos na justiça de Deus, nós vamos entender que Deus não permite que um sofrimento nos chegue sem que seja necessário. Porque todo e qualquer sofrimento, ele tem um objetivo a alcançar. Mas muitas vezes nós passamos pelo sofrimento, murmurando o tempo todo, e esse sofrimento ele nunca acaba. À medida que nós mudamos o nosso comportamento, pensamos assim, como tem no Evangelho, todo sofrimento que nós estamos passando é o sofrimento necessário para o nosso avanço moral, ou é uma quitação de algum débito que precisamos pagar. Como, por exemplo, quando estamos devendo a um banco uma quantia muito alta e dividimos em várias parcelas. À medida que vamos vencendo aquelas parcelas, vamos nos sentindo mais aliviados. E o sofrimento nada mais é do que a expiação do homem. Porque quando cometemos equívocos, nós precisamos passar por processos
E quais são esses processos? O primeiro deles é o arrependimento. Precisamos nos arrependermos, de fato, daquilo que estamos equivocados. Quando nós nos sentimos arrependidos, nós vamos passar desta fase para uma outra fase, que é a fase expiatória, que é a fase do sofrimento, para expurgar tudo aquilo que cometemos equivocadamente. Essa parte é a parte do sofrimento. E aí devemos ficar felizes porque é o momento que estamos quitando aquela dívida. É o momento que estamos sanando os nossos débitos para que possamos dar o passo maior, porque não basta só o arrependimento, como diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Não basta também só a expiação, que é o sofrimento. É preciso também que se dê a reparação. Ele diz o seguinte, no item 16 do Código Penal da Vida Futura, está escrito: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, são necessários a expiação e a reparação, como eu acabei de vos falar. Mais adiante, ele vai dizer que até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Hoje à tarde estávamos com o grupo da evangelização e nós estávamos discutindo sobre o nosso lar. Foi um livro, uma atividade que nós passamos para os meninos, e nós estávamos falando sobre, por exemplo, a condição que André Luiz chegou ao plano espiritual. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir o filme ou ler o livro, podem fazê-lo, tem na Netflix. Então, sem querer aqui fazer a merchandising, já fazendo. Mas a verdade é que é o seguinte, André Luiz, ele tinha uma vida comum, ele tinha uma vida que todos diziam, ele foi um médico, né? Naquela última encarnação dele, ele foi um médico conceituado, tinha uma família que facilitou todo o processo para que ele chegasse a aquele patamar, né, da profissão, e ele teve facilidades em montar o seu consultório, o seu pai tinha condições financeiras, a mãe era uma pessoa equilibradíssima, e, no entanto, também ele era visto também como uma pessoa comum da sociedade, um homem de bem para os homens, né, um homem que tinha sua família, tinha seus filhos, tinha sua profissão. André Luiz, ele foi um médico, né, na última encarnação, um médico que tinha uma boa conduta profissional, todos consideravam que ele era uma boa pessoa, que tinha uma boa família, que era um homem de bem. Tinha uma vida comum. Não se aprofundava nos estudos religiosos, porém frequentava ali a igreja, acreditava em Deus, nada mais do que isso. Quando André Luiz, antes mesmo dele desencarnar, ele cometia, na verdade, ele cometia em vida alguns delitos, algumas infrações da lei. Por exemplo, por ser médico e conhecer todo o funcionamento do corpo humano, por parte dele, ele tinha, por exemplo, o pecado da gula. E foi o fator que levou ao desencarne, ao desenlace dele, né? Então, ele bebia, ele comia exageradamente, aquilo que não podia, e não se cuidava, assim, como deveria se cuidar, né? Como nós devemos cuidar do corpo e da mente, como está lá escrito também no Evangelho. E ele desencarna. Quando ele desencarna, para a surpresa dele, ele vai para um umbral, para um plano
umbralino, onde a espiritualidade inferior o condena de assassino, né? Ele chama de assassino, e ele não entende aquela situação, por que que ele foi assassino, porque ele não cometeu nenhum ato contra a vida dele, ele ainda foi para o médico, ele fez a cirurgia do estômago e tal, mas em plena cirurgia ele faleceu. Mas aí ele passa ali 8 anos no umbral refletindo sobre as suas ações, né? Sobre as suas ações, e aí passa um filme, né? Na cabeça dele, e aí a gente observa que no filme mesmo retrata bem que ele lembra em vários momentos, ele lembra o momento é, da morte, ele lembra o momento que ele ajuda, que ele deveria ajudar alguém e ajuda de maneira é, quase que forçada pela sua secretária, que é uma senhora que ele atendia, que essa secretária queria que ele atendesse, o seu marido, e ele age assim, forçadamente, né, não de maneira espontânea, e, ou seja, ele não tinha, assim, uma visão de que a vida espiritual precisava se fazer o bem, né, precisava se cuidar do corpo e da mente, precisava se espiritualizar-se. E quando ele chega nesse plano espiritual e ele passa lá 8 anos, ele se arrepende, ele entra no processo de arrependimento, e ele pede ajuda. Quando passa, quando ele chega nesse processo de arrependimento, e que o arrependimento sincero leva as suas preces, chega até o alto, ele é atendido e é resgatado desse plano espiritual, vai para a colônia Nosso Lar, onde lá ele é tratado e é convocado, ou, na verdade, convidado a trabalhar. E ele chega lá cheio do conhecimento médico e que não valia de nada, e ele começa a reaprender a sua vida, né? Tem que reaprender, mudar os seus pensamentos, mudar as suas ideias, até que ele tenha a oportunidade de visitar a sua família, até que ele tenha a oportunidade também de trazer informações do plano espiritual através de Chico Xavier. E quando você vai para o livro, logo lá na introdução, está escrito que ele passa 300 dias analisando o médium, ou fazendo uma espécie de estágio para que ele pudesse escrever através do médium. E aí a oportunidade da redenção. Então, ele passou pelo processo do arrependimento, passou pelo processo da expiação, que pode ser tanto no plano material como no plano espiritual. Ele passa pelo processo da expiação dentro do plano espiritual, sofrendo ali, né, sentindo os seus pulmões respirar, sentindo o mau cheiro do local, sentindo a lama, sentindo todo o sofrimento como se estivesse, na verdade, o espírito não está morto, né? Como se ele estivesse em corpo, com o corpo físico ainda vivo. E ele tem a oportunidade de reparar através das boas atitudes que ele começa a ter, né? Ele começa a trabalhar na colônia, ele começa a trabalhar também a favor da terra, que é escrevendo aí as obras maravilhosas que nós temos hoje, Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros da Luz, entre outros. Então, meus irmãos, dito isto, estou querendo enfatizar para vocês que quando nós estamos na condição de espíritos com atitudes equivocadas, nós vamos passar por sofrimentos. Quando nós estamos achando que estamos fazendo tudo certo, apesar de conhecermos, né, o Evangelho, conhecermos os ensinamentos cristãos, conhecermos as leis de Deus e nos aprofundarmos nela, cada vez que temos informações sobre as questões espirituais e que não colocamos em prática,
nós vamos sofrer. Nós vamos precisar passar por processos como este, ou pior que este, né? Mas o fato é que nós teremos sim a oportunidade, teremos sim a oportunidade. Precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Como, por exemplo, diz aqui os Espíritos no comentário dessa parábola. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo de mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos estes que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. A gente pode até enganar as pessoas que convivemos, né? Podemos simular que somos pessoas de bem e termos atitudes inadequadas aos ensinamentos cristãos, às escondidas. Mas, para Deus, nada está às escondidas, porque Ele nos observa o tempo todo. Nós, o tempo todo, estamos sendo filmados. Não se engane. E cada vez que nós aprendemos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Seremos exigidos, seremos postos em circunstâncias para adquirirmos aquilo que precisamos adquirir, que são as virtudes, as virtudes do Cristo. Quando somos pessoas muito intolerantes e impacientes, nos vão ser colocadas situações, nos vai ser colocadas situações em que nós vamos ter que ter paciência ou treinar essa paciência para adquirirmos a paciência. Porque quando nós pedimos a paciência a Deus, Ele não vem com ela simplesmente pronta. Nós vamos passar por circunstâncias onde a paciência, nós vamos exercitar essa paciência. A resiliência, a palavra tão em moda na atualidade, né, que é a capacidade de se adaptar, de se moldar às novas circunstâncias da vida, é uma virtude. Porque quando você é resiliente, você compreende o outro. Quando você é resiliente, você se torna flexível no que diz respeito até mesmo aquilo que você não acredita. Você se torna mais compreensivo, você se torna mais caridoso, você se torna mais solidário. E a proposta é essa. A proposta é que quando nós orar, quando nós buscarmos a oração, através da oração, que Deus nos ajude, é que Deus nos ajude no sentido de nos fortalecer para não cairmos em tentação. Porque nós só somos tentados porque temos o defeito ainda vicioso em nosso ser. Porque os espíritos obsessores, eles só vão, ou influenciadores, eles só vão nos influenciar naquilo que nós ainda temos como fraqueza. Se você, por exemplo, já venceu a questão da honestidade, se alguém colocar ali uma maleta de dinheiro na sua frente, você vai procurar o dom. Você não foi tentado. Por isso que no Sermão do Monte, numa análise de um autor
que eu vou pegar aqui o nome para vocês, quando ele fala sobre quando Jesus fala naquela passagem que vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Humberto Holden, ele vai analisar essa passagem, e é muito interessante essa análise que ele faz, porque ele fala justamente o seguinte, quando Jesus fala, né, vamos relembrar a passagem para que a gente possa fazer essa reflexão. Então, o mestre diz, vós sois a luz do mundo, não pode permanecer oculta uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se põe debaixo do alqueire, mas sim sobre o candelabro para que alumie a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Quando o autor fala sobre esse quesito de que nós somos a luz do mundo, ele vai refletir na seguinte opinião. Ele diz o seguinte, que quando Jesus diz aos seus discípulos que devem colocar a luz no candelabro ou no alto do monte, supõe ele que esses homens possam ultrapassar o estágio da ilusão sobre si mesmos e adquirir plena clareza, certeza sobre a causa real de todos os efeitos espirituais. Ou seja, quando nós nos tornamos a luz do mundo, a partir do momento que nós vencemos os obstáculos. E quais são esses obstáculos? A nossa ilusão, né? Quando nós temos a clareza de que já avançamos. E aí nós não podemos ficar escondidos. E ele diz ainda o seguinte, que teremos visibilidade, teremos que ter visibilidade, publicidade, porque o arauto do reino de Deus não é um ocultista, mas sim um emissário da luz cósmica. Ele mesmo é a luz do mundo, que é expansiva por sua própria natureza. Então, a partir do momento que você se torna luz, o autor está dizendo, você tem que se mostrar. Se mostrar para se engrandecer, não. Para a glória, para glorificar o Senhor. Se mostrar porque você precisa apresentar os seus novos dotes, né, agora, para ajudar aqueles que ainda não ascenderam. E que precisam ascender, e precisam da sua ajuda para ascender. Então, como Allan Kardec disse, não basta só fazer o mal, é preciso fazer o bem. A partir do momento que você ascende positivamente, ascende espiritualmente, você está fazendo você está fazendo um bem não somente a você. Você está fazendo um bem a todos que te cercam, à humanidade. Você estará fazendo um bem edificando-se, fazendo aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse. E ele fala mais na frente o seguinte, não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Aquilo que eu estava colocando para vocês. Quando você se torna uma pessoa plenamente honesta, você pode encontrar uma maleta de dinheiro que ela não vai lhe tentar. Se você se torna uma pessoa profundamente espiritualizada, em qualquer sentido que seja, na questão, por exemplo, das drogas, do sexo, você já venceu essas situações, nada vai lhe incomodar. Porque a sua consciência te iluminou. A nossa consciência nos fez luz. E interessante
que ele fala assim, que todos os outros elementos são incontamináveis, exceto a luz, né? Todas as outras coisas aceitam impureza. Quando, por exemplo, lavamos com água pura um objeto impuro, a água se torna impura na mesma razão em que purifica o objeto impuro. Não pode neutralizar, senão apenas transferir para si as impurezas do outro. Mas a água é sumamente contaminável ou vulnerável. Só a luz é incontaminável, invulnerável. Pode penetrar em todas as impurezas do mundo sem se tornar impura. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Você vê, por exemplo, os raios do sol. Ele entra nas profundezas, né? Nos lugares mais obscuros que sejam, né? Basta ter uma brechazinha para ele adentrar, mas ele não se contamina, ele fica mais lindo e maravilhoso. Por exemplo, os espíritos evoluídos, quando vão nessas zonas umbralinas, né, onde André Luiz foi resgatado pela luz. A luz que foi resgatar André Luiz não se contaminou pelas trevas, pelas sombras, pelas impurezas. Por exemplo, no Vale dos Suicidas, nós temos lá os espíritos que fazem parte da Legião de Maria, né, que é a coordenadora do umbral. Então, existe esse centro de atendimento dentro de um lugar extremamente contaminado e a luz não se contamina. Porque, meus irmãos, o espírito não retrocede. Uma vez alcançada a evolução, não se volta mais atrás. Quando nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades, vai valer a pena. Todo o esforço empreendido. Mas nós não vamos conseguir, como eu estava dizendo para vocês no início, nós não vamos conseguir isso do dia para a noite e nem de forma mágica. É no contato com o outro. Porque nós não nascemos para vivermos isolados. Nós nascemos, encarnamos para vivermos em sociedade, como diz a pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta aos espirituais na questão, só um minutinho para vocês aqui, na questão 766. A vida social é natural? Certamente, os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida da relação, de relação. Na 767, Kardec pergunta aos espirituais, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, é contrário. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer, colaborar, para o progresso, ajudando-se mutuamente. Na 768, para terminar essa leitura. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, meus irmãos, como estava falando para vocês, precisamos estar em contato, principalmente com as pessoas que nos apresentam e que não comungam das mesmas ideias que nós. Essas pessoas são, para nós, um treinamento para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Às vezes nós vamos para um trabalho e fala assim que nós não suportamos aquela pessoa, aquele chefe ou aquele companheiro de trabalho, porque ele é falso, porque ele nos persegue, porque ele fala mal dos outros, porque ele
não faz o trabalho dele e me sobrecarrega, mas você precisa, nós precisamos nos posicionarmos como homens crísticos, que temos o conhecimento cristão e devemos atuar dentro de uma tolerância amorosa e não de uma tolerância simplesmente porque tem que viver mesmo e eu vou viver com essa pessoa a trancos e barrancos. Não. Precisamos aprender a amar, inclusive, os nossos adversários. Por isso que Jesus veio, quando diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Precisamos nos curar. Precisamos desta cura espiritual. Precisamos nos tornar luz. E não nos deixarmos contaminar por aqueles que têm pensamentos negativos de pessimismo dentro do trabalho, dentro da família, dentro da sociedade, em qualquer lugar que seja. Precisamos nos posicionar como os verdadeiros cristãos e não como os hipócritas que dizem Senhor, Senhor. Estes não entrarão no reino dos céus. Não entraremos. O reino dos céus, minha gente, ele está no horizonte, mas está também dentro de nós. A partir do momento que você encontra com uma pessoa muito difícil, que você considera, né, uma pessoa que não pensa como você, que você parece que esse ser é de outro mundo, parece que eu sou de outra realidade, ela de uma realidade paralela, a partir do momento que você começa a amar esse ser, é a partir do momento que você começa a orar por ela. A partir do momento que você começa a pedir a Deus em oração, em prece, colocar essa pessoa em sua vibração diária, rogando ao Pai que ela ascenda espiritualmente. Então, como estávamos falando, precisamos desenvolver em nós, meus irmãos, a caridade, porque a caridade, através dela, é que nós vamos nos salvar, nós vamos adentrar o reino dos céus. A lei de justiça, de amor e caridade é apenas uma lei que está condensada em três aspectos: amor, justiça e caridade. Ela não existe separadamente. A justiça, Deus justo, plenamente justo que é, ele nos mostra, através do seu amor, que ele dá a oportunidade equivalente a todos. Todos temos as mesmas oportunidades. Todos teremos as oportunidades. Isso é um sinônimo de justiça, equidade, igualdade. O amor de Deus corresponde a isso. E a caridade é justamente a oportunidade que temos de ascendermos espiritualmente, de nos tornarmos luz a cada dia, através do convívio com o outro, através do bom convívio com o outro. Como eu estava falando antes de cair aqui um pouco, quando nós estamos convivendo com aquela pessoa difícil, né, nós estamos, muitas vezes, querendo ela longe de nós, mas precisamos entender que ela é um treinamento para nós, um treinamento de paciência e um treinamento também daquilo que nós estamos aprendendo como cristãos. Como cristãos, nós devemos reverter a situação e não concordar para simplesmente fazer o papel do bom amigo, né, que comunga com a mesma ideia, daquele colega que não, vamos dizer assim, não pensa como a gente. Então, meus irmãos, quando Jesus diz Senhor, Senhor,
quando Jesus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, são justamente essas pessoas. E podem ser, essas pessoas pode ser nós mesmos, a depender do que estamos fazendo com as informações que estamos coletando, a depender do que estamos fazendo com as informações que estamos absorvendo, a depender do que vamos fazer através das nossas atitudes, com todos os ensinamentos que até hoje nos foram promovidos. Nós recebemos mensagens dos irmãos, que por sinal, vou ler até uma aqui, no final, para concluir, e essas mensagens, elas são, dos arautos, elas são mensagens edificantes, e que precisamos refletir profundamente nas palavras, porque é o cristianismo redivivo. Os irmãos estão aqui sempre preocupados com o nosso avanço moral, porque, como Jesus nos diz, sede logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estais nos céus. Quando Jesus demonstra essa preocupação para conosco, é porque ele já vislumbrava que se nós nos equivocássemos, nós iríamos sofrer e demorar muito tempo para chegar ao Pai, que quer o seu filho, ou os seus filhos, próximo de si. Então, nós podemos elencar alguns comportamentos do homem de bem, para que possamos refletir sobre estes comportamentos. E nós podemos fazer o treinamento diário, que nós possamos criar um método de mudança. Santo Agostinho criou o método dele, ele anotava tudo aquilo que ele deixava de fazer de bom, ou que fazia de ruim, para se melhorar no dia seguinte. Foi um método que ele criou e deu certo. Ele avançou como espírito, era evoluído, e inclusive contribuiu para a revelação da doutrina espírita, como espírito da verdade, fazendo a composição aí dessa legião de espíritos do bem. E no capítulo 12, de Sede Perfeitos, nós temos lá o item 3, que é o homem de bem. Quem é o verdadeiro homem de bem? Porque existe o falso, né? Se ele está dizendo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, né? Tem misericórdia do outro, porque precisa de misericórdia. É justiça. E também é amor. Porque quando você ora por alguém, você começa a se envolver pelaquela pessoa, e quando você pensa que não, você já está amando aquela pessoa e torcendo para que ela avance, e de repente aquele mal que ela lhe deseja já não lhe atinge mais, porque você está vibrando positivamente para ela. E você automaticamente, quando faz isso, você está praticando a caridade. E fora da caridade, não há salvação, como diz o Cristo. Na sua maior pureza, a lei, então quando você pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, o verdadeiro homem de bem se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, o verdadeiro homem de bem, também, meus amigos, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, porque ele confia no provedor e não na providência. E quem é o provedor? O nosso Pai maior, Deus, misericordioso, justo, soberanamente justo e bom. Então, precisamos confiar em Deus
quando estivermos passando por uma dificuldade, agradeçamos a Deus por estarmos quitando uma dívida, porque Deus não permite. Deus, por ser justo, ele não permite sofrimento alheio, sofrimento em vão. Sofrimento tem uma finalidade. E devemos orar diante dos nossos sofrimentos, devemos orar perguntando a Deus o que ele está querendo nos mostrar com aquilo. E ele vai nos mostrar. Pode ter certeza. Sabe, o verdadeiro homem de bem, ele sabe que nada acontece sem a sua permissão, sem a permissão de Deus. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, seja feita, Senhor, a tua vontade em minha vida. É assim que devemos orar. E não querer atender, que Deus atenda os desejos do nosso coração. Devemos querer que Deus atenda aquilo que for melhor para nós, e não o que nós desejamos como capricho. Então, o verdadeiro homem de bem ainda, ele tem fé no futuro, e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, que são o quê? Os bens materiais. E quais são os bens espirituais? Os bens espirituais é essa ascensão espiritual, é essa luz que nós devemos estar acendendo dentro de nós, a partir da consciência verdadeira e do esforço próprio, para domar as nossas más tendências, como diz aqui, nesse mesmo item. Sabe, o verdadeiro homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Você é provado, você pede a paciência a Deus, você é provado dentro de uma circunstância de que você precisa ter aquela paciência. Essa é uma prova. A expiação, como eu vos expliquei antes, é o sofrimento que você precisa passar e ser resignado, aceitar até que ele se cumpra, até que você consiga quitar aquela dívida e se sair melhor. E ser feliz durante esse tempo. Porque tem pessoas que passam uma vida em sofrimento, né, com uma determinada doença, agradecendo a Deus pela oportunidade e ainda fazendo bem. E vive bem, vive melhor, porque tem muitas pessoas que dizem, a melhor coisa do mundo é a saúde. Não é. A melhor coisa do mundo é a paz de espírito. A saúde é boa, mas a paz de espírito é melhor. Porque tem muitas pessoas que são doentes e vivem melhor do que os sãos. Porque conseguem conviver, administrar aquela circunstância, aquele sofrimento que ele entende como o pagamento de uma dívida. Então, ele as aceita, o homem de bem, ele aceita o sofrimento sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, desinteressado, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então, meus irmãos, que sejamos o homem de bem, que não sejamos os hipócritas, como foram alguns dos fariseus, não todos, né? Porque Nicodemos era um fariseu e não era hipócrita. Mas precisamos nos abrir, de fato, para que possamos ter a ajuda necessária de Deus, através dos seus espirituais, dos seus anjos, através dos nossos anjos da guarda, porque todos nós, de alguma maneira ou de outra, nós somos médiuns, porque nós ouvimos, nós temos influências do plano espiritual, nós sofremos influências, tanto influências do plano espiritual, da espiritualidade inferior, quanto da espiritualidade superior. Mas nós acolhemos aquilo que nos deixa confortados, e muitas vezes o que nos deixa em situação de conforto é a espiritualidade inferior, porque nós estamos vibrando na mesma faixa. E aí nós não queremos esses espíritos afastados de nós, nós até pedimos a Deus, mas quando eles se afastam, a gente até sente falta.
Esse é um comportamento cristão? Não. O comportamento, verdadeiro comportamento cristão é de sacrifício. Sacrifício pela mudança. Porque a partir do momento em que nós deixamos para trás o homem velho gradativamente, progressivamente, não é de vez, não é de uma vez só, nós vamos conseguindo ser felizes dentro deste processo. Não precisamos alcançar, né, a, 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 a felicidade plena de um espírito evoluído para sermos felizes, não. Nós conseguimos, dentro do processo, ser felizes porque estamos andando, caminhando com a espiritualidade superior, ouvindo a voz dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, né, para que nós tenhamos paz de espírito. E para concluir aqui, pedindo desculpa a todos os versículos que apareceram aí, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que foi psicografada pela nossa querida irmã Eliana Aparecida, em 29 de novembro de 2019, dos irmãos Vozes, Ósculos Fraternais Irmão Vozes, que diz o seguinte, cujo título da mensagem é Divino Condutor. Uma vida feliz resulta de um coração calmo, sereno, comum àqueles que já renunciaram à impiedade e às paixões dos instintos, que já buscaram viver com ponderação, justiça e compaixão, que aprenderam das sagradas lições que lhes sobrevieram de Deus, absorveram do Pai amantíssimo sobre a força vivificadora da fé e foram levados ao conhecimento da verdadeira piedade. É comum uma vida feliz entre os que sabem do reino de Deus, de que o reino de Deus está fora de nós, onde alcança o olhar, e que o mesmo reside dentro de si, intimamente, pulsante e vibrante, repleto de esperanças. O Divino Mestre, Cristo Jesus, ele é o bom condutor, que assegura ao discípulo meios infalíveis de se alcançar uma vida feliz. O peregrino que marcha incansável pelas veredas do mundo, rumo ao seu encontro, cujo objetivo único é chegar vitorioso à estação do futuro, se confiando ao divino condutor, para tanto saberá dele, se está chegando perto, se está se aproximando do Cristo, ao sentir sua própria percepção das coisas, ampliando-se naturalmente, enxergando além do normal. Ao sentir o corpo físico, apesar de surrado pelos anos, bem mais leve a cabeça, mais leve. A pureza das coisas lhe saltando aos olhos e até o que não se julgava puro, sendo purificado mediante seu novo olhar límpido, sem ciscos nem trava, seu pensamento e consciência, antes manchados por arrogante incredulidade, em plena renovação real. Movimento crescente por detrás dessa capa carnal perecível, vidro cristalino. O processo de construção para a nova criatura. No reino humano, o instinto deveria ceder lugar ao intelecto. É fato. Mas isto só se dá quando o ser adquire autonomia e controle consciente sobre si mesmo, se distanciando da insanidade, da grave desarmonia de ordem psíquica, fatalidade a que todos os invigilantes estão sujeitos. Bem, o convite à vida feliz é se lançar na rota do Cristo. No Cristo não há doutrina secreta, dogmas inverossímeis. A luz, apenas a luz, do discernimento invadindo a profunda escuridão dos erros. É a perfeição, restaurando as anomalias deste mundo. Muita paz. Ósculos fraternal, irmão Vozes. Então, meus irmãos, precisamos refletir, mais uma vez,
sobre nossas ações, porque temos um arsenal de informações que vem do alto e vem por amor, com amor. A partir destas informações, é necessário se faz a transformação do ser carnal em um ser espiritual. Porque não precisamos viver, os Espíritos nos informam que não precisamos viver uma vida inteiramente religiosa, né? Mas precisamos observar os ensinamentos do Cristo para que possamos, em sociedade, viver, conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Porque aí sim nós estaremos agindo adequadamente àquilo que estamos aprendendo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E quando nós enquanto nós não percebermos isso, vamos sofrer, vamos para mundos primitivos, ter que viver em mundos primitivos, para poder ter a oportunidade de voltar ao nosso mundo de origem. Então, necessário se faz uma reforma íntima, uma análise sobre os nossos comportamentos diários, cotidianos, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, se estamos sendo falsos, se não estamos sendo hipócritas, né? E se estamos orando, de fato, pedindo a Deus aquilo que necessitamos, né? E se estamos nos esforçando para aquilo que estamos pedindo. Muita paz a todos, que a paz do Cristo Jesus esteja nos corações de todos nesta noite, e que a luz divina possa nos alcançar a compreensão de tudo aquilo que precisamos ter para conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível. Desejo a vocês uma boa noite, uma excelente noite. Obrigado pela paciência e pela atenção. Muita paz. Fiquem com Deus.